Aqui a gente tem aquela figura mais conhecida que todo aluno pré-vestibulando começa o ano vendo essa figura, né? A famosa figura dos estados físicos e das mudanças de estado. Então, eu prometo para vocês que a gente vai tentar fazer essa discussão de uma forma um pouquinho menos previsível. Eu comecei aqui colocando uma setinha. Então, aqui os estados físicos famosos, né? Fusão, vaporização, solidificação, condensação, sublimação, né? A gente tem aqui alguns outros as variantes de nomes, né? Então, por exemplo, quando você fala vaporização, você também pode estar falando de evaporação, você pode falar de calefação, de ebulição, não é? Tá? A diferença é a intensidade dos processos. Muito bem. A fusão, aí não tem muita diferença. A solidificação também não. Condensação pode ser também chamada de liquefação, mas a liquefação é um processo um pouco diferente da condensação. Quando a gente trabalhar o diagrama de fases, na aula de aprofundamento, nos encontros ao vivo, a gente vai discutir essa diferença. Tá? Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nessa seta. Se você tivesse que dar um título para ela, o que você colocaria nessa seta? Para pensar um pouquinho. Uma setinha indo para a direita, né? Estado sólido, líquido, gasoso. Né? Se você pensar em termos microscópicos, pensar em nível atômico, a diferença do sólido para o líquido para o gás está basicamente na organização. Ah, você pode falar, Danilo, está na agitação também? Sim, agitação. É que a agitação a gente trabalha mais a ideia de agitação associada à temperatura, né? Agitação como a ideia da energia da molécula. Aqui a gente está falando da maneira com que essas moléculas estão ordenadas no espaço. Então eu vou colocar aqui o título para a gente refletir um pouquinho e falar de entropia. Na física e na química, existem várias maneiras de você medir quando um corpo perde ou ganha energia. Sim, porque essa energia ela pode ser perdida ou ganha de formas diferentes. Por exemplo, calor. O corpo pode perder, ganhar calor. Mas um corpo pode ganhar ou perder também na medida em que ele, em termos de energia, na medida em que ele se organiza ou se desorganiza. Né? Essa ideia de desordem de um sistema, ela é medida na química e ela tem o nome de entropia. Então, eu vou anotar aqui entropia. Vamos colocar de amarelinho, né? Ó. Entropia. Tá? A entropia, a gente a princípio vai chamar de desordem. Desordem. Ah, então é daqui que vem a ideia de variação de entropia, que a gente ouve tanto falar na física e na química, né? Variação de entropia. De maneira geral, você vai guardar o seguinte, por enquanto. Quanto maior a desordem de um sistema, maior a entropia. Tá? O que isso significa, Danilo, para mim, por enquanto? Por enquanto, nada. Isso é só uma referência, uma informação. O que acontece é que quando a matéria muda de estado, ela varia em entropia. E a física fala que certas variações de entropia são espontâneas. Por exemplo, você concorda comigo que é super espontâneo pensar na água fervendo ao nível do mar a 130 graus? Não é super previsível? Então a gente fala, olha, o aumento da desordem, nesse caso, é espontâneo. Só que se eu pensar, por exemplo, na água congelando a menos 18 graus, isso é espontâneo ao nível do mar. Ou seja, a diminuição de entropia, nesse caso, acaba sendo espontâneo. Então, essa ideia de variar a entropia está associada justamente ao fato de que as moléculas podem estar mais desorganizadas ou menos desorganizadas. Tá? E isso está associado também à agregação. Essa agregação tem a ver com força intermolecular. Então, essa agregação, ela tem a ver com interação intermoleculares. Ponte de hidrogênio, força de dipolo permanente, força de dipolo induzido.
tá? A gente vai falar muito sobre isso. Por exemplo, quando a água evapora, ela rompe as pontes de hidrogênio. Quando o gelo derrete, ou seja, quando a água passa do sólido para o líquido, isso não acontece. Você tem uma reacomodação das pontes de hidrogênio, tanto é que a água tem um processo de dilatação anômala, que a gente também vai discutir na aula. Então, a água ela reacomoda as pontes de hidrogênio quando ela passa do sólido para o líquido. Só que quando ela vai do líquido para o gasoso, a ponte de hidrogênio vai embora. Tá? Isso é bem importante você começar a fazer essa link com os assuntos. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa que eu queria comentar. Se eu olhar para o processo de fusão, de vaporização e de sublimação do sólido para o gás, esses processos têm uma coisa em comum. Para que eles ocorram, a matéria tem que absorver calor, tem que absorver energia. Essa absorção de energia tem nome, né? Então são processos endotérmicos. Processos que ocorrem com a absorção de calor. Absorvem calor. Não precisa ser calor, né? Pode ser outra forma de energia, por exemplo, a água ferve se você botar no micro-ondas. Ok? Ela está absorvendo energia na forma de radiação, micro-ondas. Tá? Agora, pensa num outro caso. Pensa na condensação, solidificação e sublimação ao contrário, ou ressublimação, né, como o pessoal também costuma chamar, sublimação inversa, aqueles nomes todos. Nesses casos, para que eu consiga fazer o sistema mudar o estado dele, eu preciso tirar a energia. A geladeira é uma máquina térmica do tipo que rouba calor. Ela é um motor de refrigeração. Ele é um sistema termodinâmico que tira calor do frio para o quente. O calor não é assim que ele se propaga, né? O calor ele não vai do quente para o frio. Para você conseguir fazer a água congelar, você precisa tirar calor dela. Então você tem processos exotérmicos ou exotérmicos. Térmicos. Tudo bem? Beleza. Liberam calor. Tá? Fica aí uma dica. Pensa num exemplo e traz para a aula. Pensa no exemplo de alguém que você sabe alguma substância, algum tipo de coisa que sublima. Tá? Você tem que me trazer pelo menos 2. O ideal seria 3, mas 2 já fico feliz. Pesquisa quem sublima. E pesquisa também se a água sublima. Também é uma boa discussão, porque a gente vai falar de diagrama de fases. Tudo bem? Então, essa é a discussão que eu gostaria de fazer com você sobre estado físico.